Para quem tem mais de 10 milhões de reais de investimentos financeiros, constituir um fundo exclusivo fechado pode fazer sentido. E isso nada mais é do que você ter seu próprio fundo de investimentos, que você coloca seus ativos lá dentro, e isso tem N benefícios, benefícios tributários quanto sucessórios. Tributário porque fundo exclusivo fechado não possui o come cotas, pelo menos até a data de hoje. Já tentaram colocar uma lei querendo tributar, mas por enquanto ainda não passou essa lei. O come cotas nada mais é do que uma antecipação do imposto de renda que ocorre 2 vezes por ano, final de maio e final de novembro, de 15% da maioria dos fundos de investimentos de renda fixa, multimercado, cambiais, etc. Para alguns pode parecer pouco, mas olha esse estudo que a XP fez comparando um fundo com come cotas e outros sem. Imagina você aplicar 10 milhões de reais no D0 e aí a linha de cima aqui seria o fundo sem come cotas rendendo 10% ao ano e a linha de baixo seria o mesmo rendimento, 10% ao ano, só que com come cotas. Após esse período de 10 anos, a diferença é de mais de R$1 milhão. Ou seja, uma diferença razoável aí para quem tem um horizonte de longo prazo. Bom, além disso, o fundo exclusivo fechado também tem uma outra vantagem de você só pagar o imposto de renda no resgate das cotas. Hoje, se você tem um ativo de renda fixa, um CDB da pessoa física, que vai vencer, sei lá, em dezembro desse ano, quando chegar essa data, vai cair o valor que você aplicou, mais os rendimentos, né, os juros que você acordou no momento da aplicação, descontando o imposto de renda. E o percentual desse imposto de renda vai variar de acordo com o prazo que você deixou investir esse dinheiro. Começa com 22,5% e depois de 2 anos cai na mínima de 15%. No fundo exclusivo fechado, se esse CDB está dentro dele, você não precisa pagar o imposto. Você consegue reinvestir o valor bruto total dele. E assim, a bola de neve dos juros compostos dos seus investimentos fica ainda maior. Por fim, e não menos importante nessa questão tributária, é que no fundo exclusivo fechado você consegue compensar o lucro com prejuízo de operações de categorias diferentes. Hoje, na pessoa física, eu não consigo deduzir um prejuízo de alguma operação em renda variável, como por exemplo, comprei uma ação, a ação despencou, tive que vender, meio que assumi o prejuízo aqui, eu não consigo deduzir essa parte de um lucro que eu tive, sei lá, numa aplicação de renda fixa que eu apliquei em algum CDB. Aqui são coisas separadas que não se misturam. Isso na pessoa física. No fundo exclusivo fechado, a gente consegue compensar. Então, se eu tive um prejuízo nas ações de R$20 mil e teria que pagar o imposto de renda fixa de R$50 mil, eu não vou pagar os R$50 mil de imposto. Eu consigo deduzir e pagar só a diferença, que seria os R$30 mil. Deu para entender? E um ponto importante que vale a pena ressaltar é que não faz muito sentido colocar dentro do fundo exclusivo fechado ativos isentos, como LCI, LCA, CRI, CRA, debêntures incentivadas. Todos eles não pagam imposto de renda. Se você colocar dentro do fundo, por mais que não tenha o come cotas, quando você for resgatar, você vai ter que pagar, o que não faz muito sentido se colocar dentro dele. Meio que você vai perder esse benefício de isenção que você tem na pessoa física. E isso vale também para dividendos, que é a distribuição do lucro das empresas, que acaba caindo na conta dos investidores, por exemplo, para quem tem ações de algumas empresas. Hoje, na pessoa física, esses dividendos são isentos. Se você coloca dentro do fundo esses ativos, sabe que quando você for resgatar as cotas, você vai pagar o imposto de renda. Então, tem que analisar bem o que você vai colocar dentro do fundo exclusivo e o que você vai deixar de fora. Falando nisso, é importante deixar um valor fora do fundo com liquidez, seja para reserva de emergência ou então que você vai utilizar no próximo ano, uma vez que no fundo exclusivo fechado, você só consegue fazer o resgate a cada 12 meses. Então, você precisa ter um planejamento aí também. Sobre a questão da sucessão, é o seguinte: se você tem tesouro direto, ações, fundos imobiliários, CDBs, debêntures, CRIs, CRAs, se você vier a falecer, tudo isso vai entrar em inventário. Quem já passou sabe que é um processo chato, demorado, que pode ser bastante custoso. E esses ativos que eu mencionei ficam presos. Os herdeiros não conseguem movimentar durante o processo. Então imagine uma ação que você tem em carteira, que chegou na hora de vender, seja porque já chegou no seu valor justo, ou então porque mudou o fundamento da empresa, piorou, tem que vender logo porque vai desabar mais ainda. E aí, como você está nesse processo, toda nessa treta de inventário, você não consegue e fica com um abacaxi na mão. Já no fundo exclusivo fechado, há uma gestão discricionária em que tem um gestor e uma equipe fazendo todo esse trabalho de gestão. Bem parecido com o trabalho que eu mencionei na carteira administrada, só que nesse caso está com uma caixa que tem vários benefícios tributários e sucessórios que eu estou comentando nesse vídeo. E aí, voltando na questão do falecimento, independente se está no inventário ou não, o gestor continua trabalhando e fazendo essa gestão. Então, nesse caso, sua carteira não vai ficar parada, esquecida, sem nenhuma tomada de decisão importante durante esse processo de inventário,
que pode levar anos. Mas, sendo bastante sincero, quem tem uma estrutura dessas do fundo exclusivo fechado, geralmente não deixa cair isso no inventário. Eles conseguem antecipar a doação com reserva de usufruto. E isso nada mais é do que você fazer a doação mantendo seus poderes econômicos e políticos. E através do fundo exclusivo fechado é possível fazer isso. Então, em resumo, na prática, não muda muita coisa. Simplesmente você antecipa a doação e quando você vier a falecer, não vai entrar em inventário porque você já fez isso antes. E eliminando o processo de inventário, os herdeiros ganham muito tempo, menos estresse, que provavelmente vai ser um momento difícil, né, do falecimento, e também economiza muito dinheiro. Inventário tem todo o custo do processo, advogados, o ITCMD, que é o Imposto de Causa Morte e Doação, que dependendo do estado pode chegar a 8%. No final das contas, todo esse processo de sucessão pode chegar a 15%, 20% do total do patrimônio. Quando você faz a doação antecipada, você vai precisar pagar o ITCMD, no entanto, você elimina os demais custos, principalmente dos advogados, que geralmente é um custo bastante salgado. E além disso, antecipando a doação, meio que se garante uma alíquota menor desse imposto. No Brasil, esse imposto de sucessão é um dos menores comparado com o resto do mundo, então não me surpreenderia muito se nos próximos anos nossos políticos aumentassem essa alíquota aí. Saiba também que nesse tipo de doação é possível colocar algumas cláusulas que deixam os investidores um pouco mais tranquilos. Por exemplo, inalienabilidade, ou seja, a pessoa que receber a doação não consegue vender, sei lá, porque deu na telha, e isso, claro, só é possível se os doadores toparem. Tem também a cláusula de impenhorabilidade, que se a pessoa que recebeu a doação, sei lá, vamos supor que é um empresário com várias empresas, só que as empresas não deram muito certo, muitas dívidas, processos, saiba que esses ativos que foram doados não podem ser penhoráveis por causa disso, exatamente por causa dessa cláusula. Há também outra cláusula bastante conhecida que é a incomunicabilidade. Às vezes a pessoa fala, meu sucessor vai casar ou algo do tipo, saiba que esse ativo também pode ser incomunicável. Enfim, esses foram alguns exemplos de como que o investidor consegue proteger o seu patrimônio de uma certa maneira. E saiba também que é possível colocar cláusulas de reversão. Seja porque às vezes a pessoa doou para os filhos, mas depois acaba brigando, desentendendo, quer voltar atrás. Sim, é possível. Ou então, num cenário mais drástico, que ninguém espera, mas os filhos morrerem antes dos pais, por exemplo, então há a possibilidade de colocar uma cláusula em contrato que, se isso ocorrer, acaba revertendo a doação. Não sei se já fez uma hold imobiliária de colocar os imóveis dentro do CNPJ e poder fazer esse tipo de sucessão, é mais ou menos o mesmo esquema. Então, aqui falei dos benefícios tributários, de sucessão, e tem um outro que é simplificação na sua declaração do imposto de renda. Através do fundo exclusivo fechado, você não vai precisar colocar no seu imposto de renda os 5 mil, 10 mil investimentos que você tem na carteira. Simplesmente vai colocar lá uma linha, fundo exclusivo fechado, tantas cotas e o valor. Muito mais simples e prático e a chance de erro diminui bastante. E acho também interessante que seu CPF não fica tão visado, porque digamos que tem uma camada a mais até seus ativos. Bom, você deve estar se perguntando, se é tão excelente assim, por que todo mundo não faz? Simplesmente porque para constituir e manter uma estrutura dessas exige um certo custo. Custo que só é justificado se você possui mais de 10 milhões de reais em investimentos financeiros que vão estar dentro desse fundo exclusivo fechado. E isso se deve porque os benefícios tributários que eu mencionei nesse vídeo, quando a gente chega nesse montante de 10 milhões de reais em investimentos financeiros, a gente acaba compensando os custos de fazer toda essa estrutura do fundo exclusivo fechado. Menos que isso, fica muito difícil chegar no break-even, no ponto de equilíbrio. Então acho que é isso, passei os principais pontos do fundo exclusivo fechado. Se você acha que se encaixa para constituir uma estrutura dessas, me manda uma mensagem que a gente marca uma reunião com o pessoal da XP Advisory para dar continuidade. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, me manda mensagem. Valeu, até mais!